ela daquele jeito e deixou ela daquela maneira. E enquanto ela não se encontrou com Jesus, ela permaneceu daquela forma, ela estava daquela maneira. Você já viu crentes, pessoas dessa maneira, que enquanto não encontra com Jesus, ele permanece na enfermidade, ele permanece torto, ele permanece daquela maneira, só olhando para baixo. Mas quando tem um encontro com Jesus, Satanás tem que bater em retirada, porque quando Jesus chega, ele não chega passando a mão, não, ele chega com autoridade, ele chega lançando uma palavra de autoridade, e Satanás tem que bater em retirada, porque aonde está a presença do Espírito Santo de Deus, Satanás não fica, ele tem que cair por terra, ele tem que bater em retirada, mandar a bacélia. Talvez alguém está dizendo, mas aqui é difícil, ali é difícil. Tem lugares específicos que são difíceis de pregar a palavra. Por quê? Porque é uma batalha muito grande nos ares, há uma batalha espiritual muito grande. Mas pode ter certeza de uma coisa: aonde tem batalha tem anjo de Deus, tem poder de Deus. Levanta a tua mão, porque eu vou profetizar na tua vida aqui nessa noite. Ei, os anjos do Senhor estão batalhando ao teu favor aqui nesta noite. Oh, Papai da glória, que mandou de acandarabaçadia, alabraçou de cantor de acaio. Agora você pode imaginar a vida dessa mulher torta, com a coluna torta para baixo. O que ela poderia fazer daquela maneira? Nada. Ela estava escravizada por Satanás, ela estava como escrava de Satanás, não poderia olhar para cima, só para baixo, não olhava para frente, só olhava para baixo, e Satanás escravizando a vida dela naquela enfermidade. Tem muita gente que precisa ser liberta. Por quê? Porque enquanto está escravo de Satanás, continua só olhando para baixo, mas quando Jesus chega e liberta ela, a Bíblia diz que na hora ela fica de pé e olha para frente, olha para o alvo, que é Jesus Cristo. O único propósito de Satanás é colocar as pessoas para baixo. Sabe o que é que tem colocado as pessoas dessa maneira nos últimos dias, nos últimos tempos? Você pode observar, você pode ver, é alguém que só anda com celular. Satanás está escravizando ele assim, só fica assim, só fica grudado no celular. Satanás está amarrando ele 24 horas. Satanás está amarrando ele 24 horas. Mas quando ele encontrar Jesus, ele levanta a cabeça e olha para o alvo, que é Jesus Cristo. A Bíblia diz que ela estava escravizada há 18 anos. Nenhum médico curou ela, ninguém, nenhum profeta observou ela. Ei, sabe que isso me chama a atenção, pastor Red? É porque nós, como homens de Deus, mulheres de Deus, nós temos que ter visão espiritual, nós temos que ter discernimento do Espírito, nós temos que aprender a observar o que é de Deus e o que não é de Deus, porque o que mais tem dentro das igrejas hoje é espírito de engano, é pessoas querendo te enganar para tirar seu dinheiro, é pessoas tentando te enganar, é pessoas tentando, pastor de Deus, enganar a noiva de Cristo. Mas quando nós temos visão, quando nós temos discernimento de espírito, você pode ter certeza disso. Satanás não te engana, Satanás não nos engana, porque nós sabemos o que é de Deus e o que não é de Deus na face dessa terra. A Bíblia diz que Jesus bate o olho na mulher, e quando ele bate o olho na mulher, a Bíblia diz que na hora ele manda ela vir até ele e diz: você está curada.
Sabe o que me chama a atenção? É que primeiro ele vai lançar a palavra. Você está curado, mas ainda ela continua assim, torta. Isso aqui me chama a atenção porque ela ainda está torta. Ele diz: você está curada, mas quando ele coloca a mão nela, ela endireita na hora, ela fica de pé na hora, a coluna dela volta ao normal na hora. Sabe o que me chama a atenção aqui? O que vai primeiro é a palavra. Ou seja, nós temos que lançar esta palavra. Nós temos que lançar esta palavra. Diga para o irmão que está do teu lado nessa noite: a vitória é tua nesta noite. Lança a palavra para ele. Lança a palavra para ele. Seja curado nessa noite. Seja edificado nessa noite. Seja fortalecido nesta noite. Receba a tua vitória nesta noite. Ei, Satanás não pode te vencer enquanto você lança a palavra. E Jesus está mandando dizer aqui nessa noite: lança a palavra, fala a palavra. Enquanto você lança a palavra, ele vai curando, ele vai libertando. Se a gente for boca de Deus aqui na face da terra, a gente vai começar a profetizar para esse povo aqui nessa noite, para aqueles vizinhos da direita, da esquerda. Ei, quem está jogando na esquina, quem está escutando funk na esquina, a gente é boca de Deus, começa a lançar a palavra. Calabarabaséia, Cabrandorebia, Candorebia, Caio, Urabai, Comerefácia. Jesus vai lançar a palavra. Não tem nada maior do que a palavra de Jesus nas nossas vidas. Não tem nada maior e mais importante do que a palavra de Jesus sobre as nossas vidas. Ele lançou a palavra, e quando ele colocou as mãos nela, a Bíblia diz que ela foi curada. E todas as vezes que a gente levanta para fazer a obra, alguém vai se levantar contra as nossas vidas. Os fariseus na hora se levantaram contra Jesus. Então você pode ter certeza de uma coisa: se eles se levantaram contra Jesus, também vai ter levante contra a nossa vida. Vão falar da nossa vida, vão querer nos derrubar, vão querer nos depravar, vão querer nos parar, vão querer nos estacionar no meio do caminho por causa da palavra. Mas não pare de falar a palavra, não pare de anunciar a palavra, não pare de fazer a vontade de Deus. Você pode ter certeza de uma coisa: você está aqui dentro da casa de oração, ou tem alguém falando de você. Se você evangelizar, alguém vai falar de você. Se você vir cantar, alguém vai falar de você. Se você fizer um culto na varanda da tua casa, alguém vai falar de você. Se você sair para evangelizar, alguém vai falar de você. Se você falar de Jesus no teu serviço, alguém vai falar de você. Alguém vai tentar te parar. Se você começar a evangelizar, alguém vai falar de você. Ei, então nos momentos quando a gente se levanta para fazer a obra, alguém se levanta para falar da nossa vida. Ei, mas não pare por causa disso. Sabe o que me chama a atenção? É a resposta de Jesus. Sabe por quê? Todo mundo que apontar você, ele vai ter um erro, mas ele não vai olhar para o erro dele, ele vai querer olhar para o seu erro. Aqui eu começo a pregar. Tem gente que está com uma trave no olho, mas quer ficar tirando o cisco do olho do irmão. Ei! Aleluia. Glória a Deus. Sabe o que eles falaram para Jesus? Não pode curar no sábado, Jesus. Não pode operar os sinais no sábado, Jesus. Aí Jesus vai olhar para os fariseus e vai dizer: mas vocês trabalham no sábado?
Quando vocês vão lá no curral, vocês pegam suas ovelhas e tiram ela de lá para beber água. Agora não pode curar uma mulher que é filha de Abraão, que é filha de Deus. Ei, primeira coisa que vocês têm que fazer, Jesus diz para eles se converter, porque eles estavam dentro da casa de Deus, eles pregavam a palavra, mas eles não praticavam a palavra. Aí está a diferença de Jesus. É por isso que você vê ele pregando com autoridade. Por quê, evangelista? Porque ele praticava a palavra, ele falava de amor, ele amava o seu próximo, ele falava de perdão, ele perdoava o teu próximo. Tudo que ele falava, ele praticava, tudo que ele anunciava dentro da palavra, ele fazia. Ele não era hipócrita, porque quando ele olha para os fariseus, ele diz: "Você é hipócrita, você fala uma coisa, você não cumpre, você fala outra coisa, mas você não faz diante da presença do Senhor." Isso aqui me chama a atenção, porque nós vivemos nesse século dessa maneira. Tem muitas pessoas que querem pregar a palavra do Senhor, mas não querem viver dentro dela, não querem viver ela. Vou pregar. Amandarava segue. Mateus 7:21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Nem todo aquele que expulsar demônio vai entrar no reino dos céus. Nem todo aquele que opera sinais e maravilha vai entrar no reino dos céus. Nem todo aquele que usa terno e gravata vai entrar no reino dos céus. Nem todo aquele que usa uma saiona vai entrar no reino dos céus. Ei, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, porque vão chegar no dia do juízo final e vão dizer: Jesus, eu preguei no teu nome, expulsei demônio no teu nome, operei sinais no teu nome. Jesus vai olhar para ele e naquele dia vai dizer: apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Ei, eram os fariseus daquela época, ei, eram os doutores daquela época, pregava, mas não praticava. Eu olhava para a aparência do outro e ele só queria julgar os pequenos, mas Jesus veio diferente. Jesus veio diferente, ele veio praticando a palavra. Disseram: você quer mudar a lei de Moisés? Não, eu vim praticar, eu vim fazer aquilo que vocês não estavam fazendo. É ser mais crente ainda, amar o meu próximo, perdoar o meu próximo, ajudar o meu próximo. Porque quando alguém cai hoje, sabe o que acontece? As pessoas querem afundar mais ela, querem pisar mais nela, querem ver ela mais no fundo ainda. Ao invés de dobrar o joelho, levar, estender a mão, eu te ajudo, eu te fortaleço, eu te sustento. Aí Jesus vai operando naquela vida. Nós temos um presbítero no nosso ministério, ele ficou 4 anos parado. Muitas pessoas evangelizaram ele, muitas pessoas falaram de Jesus para ele, mas foi o tempo de Deus na vida dele. Foi o tempo que Jesus operou na vida dele. Por que, evangelista? Porque a palavra foi lançada. Ou seja, a primeira coisa que nós temos que fazer, como Jesus fez na vida daquela mulher que estava torta, que estava andando torta, até Jesus encontrar Jesus, lançar a palavra. Com certeza a palavra foi lançada sobre as nossas vidas, porque antes da gente encontrar Jesus, a gente andava torto. A gente pode ver testemunha aqui, pessoas que andavam torta, mas quando você encontrou Jesus, ele te endireitou. Cadê o pastor Edson? Você andava torto, mas quando Jesus encontrou Jesus, endireitou na hora. A gente andava torto, mas quando a gente encontrou Jesus, a gente se endireitou na hora. É o poder da palavra de Deus sobre a nossa vida, é o poder da palavra sobre as nossas vidas, porque aonde Jesus passava, ele curava, aonde Jesus passava, ele libertava, aonde Jesus ele ia passando, ele ia deixando os seus discípulos, ele ia ensinando os seus discípulos. A Bíblia diz que agora Jesus, ele cura essa mulher, e a Bíblia diz que a mulher
multidão fica atônita, a multidão fica assim assustada com aquilo que aconteceu. Por quê? Porque é o poder de Jesus no meio da igreja. Porque quando as pessoas começam apenas a só observar a vida dos outros, não vai acontecer nada. Ficar fazendo fofoca dos outros, não vai acontecer nada. Ficar olhando para a roupa dos outros, não vai acontecer nada. Mas quando entrar o poder de Jesus dentro da igreja, se prepara, porque vai ter paralítico andando, porque vai ter demônios sendo expulsos, porque Jesus vai batizar com o Espírito Santo, porque Jesus vai começar a operar sinais e as maravilhas dentro da igreja. Mas enquanto a igreja estiver vivendo lá naquela panelinha, não acontece nada. Enquanto a igreja estiver amarrada naquilo, só olhando para baixo, não acontece nada. Mas quando ela se levanta, Jesus começa a operar os sinais, operar as maravilhas, operar no meio do teu povo, no meio da tua igreja. Sabe o que me chama a atenção dentro dessa mensagem, pastor? Tem um relógio aí, pastor, para mim controlar. Não. Amém. Glória a Deus. Sabe o que me chama a atenção dentro dessa mensagem? É quando os fariseus vão se levantar contra Jesus e vão querer lançar uma palavra com ele, a qual eles mesmos não praticam, a qual eles mesmos não fazem, a qual eles mesmos estavam ali apenas de aparência diante da sinagoga, pregando a palavra, mas eles não estavam vivendo a palavra. Ou seja, pregar a palavra é uma coisa, viver a palavra é outra. Ei, se você pregar a palavra e não viver, você não vai ser salvo. Primeiro você tem que pregar, e você tem que viver e pregar aquilo que você vive, aquilo que você prega diante da presença dos homens, e viver diante da presença do Senhor. Eu quero fortalecer a tua fé aqui nesta noite, para que você seja fortalecido pelo poder da palavra. É por isso que muitas pessoas param no meio do caminho, porque quando vê alguém pregando, vê alguém cantando e não vive a palavra do Senhor, aí diz: eu vou parar, porque fulano de tal vive uma coisa dentro da igreja e fora dela vive outra. Ele anuncia uma coisa, mas lá fora, lá dentro da igreja fala em línguas, lá fora fala em palavrão, lá dentro da igreja ele roda, mas ele pula, e lá fora da igreja ele pula cerca, pula tudo. A Bíblia diz que nós temos que vivenciar, nós temos que aprender com Jesus a começar a viver essa experiência com o Espírito Santo de Deus, a viver diante da presença do Deus Todo-Poderoso de Israel. Certa feita, o pastor sentou na minha frente e disse assim: eu sofri um acidente. Aí ele disse assim para mim, eu caí no chão, e quando eu abri meu olho, eu estava de pé. Aí ele disse assim, eu vi meu corpo, estava no chão. E quando eu olhei para o meu corpo, eu vi que eu estava sem perna. E quando eu observava o meu corpo, veio uma nuvem preta e já estava me levando embora para baixo, numa escuridão tão grande. Aí ele falou, eu sabia que eu estava indo para o inferno. Ele disse assim, eu já estava indo para o inferno, o pastor disse. Mas de repente surgiu uma luz, brilhou uma luz. E quando brilhou aquela luz na frente dele, apontou o dedo para ele e disse assim, eu vou te dar a última oportunidade. Quando falou para ele, eu vou te dar a última oportunidade, e na hora ele abriu o olho de novo, ele estava no corpo dele já de novo. Aleluia. Sabe o que eu aprendo nesse testemunho? É que a oportunidade que Jesus está me dando é hoje, é agora. Eu não posso esperar acontecer alguma coisa comigo. Por que, evangelista? Vai que não vai dar tempo de Jesus me salvar. Vai que não vai dar tempo de Jesus estender a mão para mim. Por quê? Porque muitos
muitos é assim, pastor. Muitos você vê sendo usado na mão de Deus, cura, liberta. Você vê, mas o camarada expulsa o demônio, mas o camarada canta corinho e a igreja se movimenta. Isso não significa que ele está salvo. Isso não significa que ela está salva. Então nós temos que se importar com a nossa salvação diante da presença do Senhor e começar a viver o Evangelho de Cristo de verdade. Amar o meu próximo como a mim mesmo. E começar a perdoar. Começar a lançar palavra de perdão. Começar a viver correto diante da presença do Deus Todo-Poderoso de Israel. Por que, evangelista? Porque se a gente chorasse no caixão do pastor, a gente dizer, pastor, agora ele está guardado, está no céu, está protegido, está num lugar bonito, está andando no meio das árvores, no meio do jardim de Cristo, ele está vendo lá o rio da vida. Não, ele ia estar no inferno sofrendo, Satanás ia estar judiando da alma dele. Então eu tenho que sair daqui com essa consciência que eu tenho que começar a viver a palavra do Deus Todo-Poderoso de Israel. Ô papai da glória, Camandoro Biacandara Passéria, Alabraço Becantoro Biacaio, Urapai Choconderefácia. Sabe o que tem acontecido nos últimos dias? Satanás tem apagado muita chama no coração de pessoas, dizendo para ela que você não é nada, você não é ninguém. Satanás tem tentado apagar chama no coração de pessoas. E pastor João Carlos, diminui dizendo no ouvido das pessoas que elas não são nada, não são ninguém. Ei, mas é o contrário. Jesus colocou poder e autoridade na nossa vida, colocou poder na nossa mão. Lembra de Moisés? Quando Deus vai falar com Moisés na sarça ardente, a Bíblia diz que ele vai dizer assim: o que é que você tem na tua mão? Levanta a tua mão aí, levanta a tua mão. Ele vai dizer para Moisés: o que é que você tem na tua mão? Moisés vai dizer: eu tenho um cajado. Moisés nem sabia para que era aquele cajado. Então você tem poder, você tem autoridade. Joga esse cajado no chão. E quando Moisés joga o cajado no chão, de repente ela torna uma serpente. Moisés se assusta. Opa, o que é isso, Deus? Moisés se assusta na hora. Era Deus dizendo para Moisés: toda a vida você andou com esse cajado. Esse cajado significa poder e autoridade de Deus sobre a tua vida. Deus, aleluia. Oh, papai da glória. Ei, quando a gente aprender que nós temos autoridade da palavra de Deus sobre a nossa vida, a gente já não baixa mais bola para Satanás. Eu chego na minha casa e todas as vezes que Satanás quer me apavorar, Satanás bate em retirada, porque aqui tem homem de Deus, porque aqui tem mulher de Deus, na autoridade de Jesus Cristo de Nazaré. Diga para o irmão que está do teu lado: você tem autoridade. Não diga para ele: você tem autoridade. É Satanás que quer te colocar para baixo, porque a Bíblia diz que Satanás é valente, mas quando chega um mais valente que ele, bota ele para correr, bota ele fora da casa. Ou seja, nós temos que ser valentes diante da presença do Senhor. Nós temos que começar a usar a autoridade que Jesus nos deu, a autoridade que ele pregava na sinagoga, a autoridade que ele pregava na montanha, a autoridade que ele pregava no barco, a autoridade que ele pregava na praia, a autoridade que ele pregava na rua, a autoridade que ele pregava nas aldeias, a autoridade onde ele entrava, ele pregava com a autoridade da palavra. E se a palavra começava a ficar mais dura, e se a palavra começava a apertar, pastor João Carlos, os discípulos olhavam para Jesus e diziam: Jesus, a palavra está ficando pesada, estão indo embora. As pessoas estão indo embora porque a palavra está ficando pesada. Aí Jesus olhava, porque esse é o momento bom, quando a palavra começa a ficar pesada. Jesus olhava para os discípulos e dizia: se vocês quiserem, vai com eles, porque agora é que o bicho vai pegar, agora é que crente vai se fortalecer. Ele tem gente esperando o mocotó depois do culto.
mas o mocotó vai descer agora. O mocotó, o que fortalece o crente agora é a palavra. Quando ela começa a ficar pesada, é quando Jesus começa a usar o prumo e apertar a crente, dizendo: ei, crente frouxo, tem que ser firme diante da minha presença. Calabarabasséria. Às vezes eu uso essa palavra para mim. Eu pego a palavra de Cristo para mim. Eu uso essa palavra no espelho e eu digo: eita, eu preciso ser mais forte, eu preciso ser mais valente diante da presença do Senhor. Por quê? Porque a gente lembra quando a gente era do mundo, a gente queria ser valente, a gente não tinha medo de ninguém. E quando a gente chega diante da presença de Deus, a gente quer ficar dodói, a gente quer ficar coitado. E Jesus está dizendo: usa a autoridade que eu te dei, Moisés, usa a autoridade que eu te dei, Miriam, usa a autoridade que eu te dei, profeta, na face dessa terra. Porque é uma batalha espiritual muito grande. Porque a Bíblia diz que Jesus vai tomar a palavra para si, ele está pregando. E ele vai observar, ter uma visão daquela mulher. E quando ele olha aquela mulher, a vida dela vai ser transformada, vai ser mudada. Tem muitas pessoas que ainda estão escravas de Satanás. Estão presas nas correntes de Satanás, pastor Gideon. O que me chama a atenção é que aquela mulher só ficava olhando para baixo. Agora imagina só como ela fazia para cozinhar, tomar banho. Como era a vida daquela mulher que andava torta. Não era uma vida feliz. Não era uma vida que ela desejava para ela mesma. Mas o encontro com Jesus, a Bíblia diz que Jesus chamou e disse: você está curada. Aleluia. Ele coloca a mão e ela endireita na hora. Ela fica de pé. É assim na nossa vida. Quando Jesus coloca a mão sobre a nossa vida, ele nos endireita. Ele nos coloca reto perante a tua presença. Ele deixa a gente reto. Você já viu aquela música das crianças lá? Havia um homenzinho torto. Diga para o irmão que está do teu lado: assim que você era. Mas quando você encontrou Jesus, não, diga para ele, ele te endireitou diante da presença dele. Ei, tem gente que andava assim, não, com o litrão na mão assim, ó, andava torto assim, ó. Mas Jesus endireitou. Tem gente que andava com cigarro assim, não, para trás, né? Mas Jesus endireitou. Tem gente que andava torto, né? Caído, até caído no chão, mas Jesus colocou de pé e endireitou de novo. Ei, diga para o irmão que está do teu lado: Jesus está falando contigo nessa noite. Diga para ele: essa palavra é para você. Fala para ele: estende a tua mão, porque eu já vou profetizar na tua vida aqui nessa noite. Aonde você colocar a tua mão, vai endireitar. Aonde você colocar a tua mão, lá na tua casa, no vizinho, aonde você estender a tua mão, as coisas vão começar a endireitar na vida daqueles que estão todos diante da presença do Deus Todo-Poderoso de Israel. Glória a Deus. Oh, meu Deus da glória. Eu vou ler aqui o 17. Eu já vou encerrar essa palavra. Havendo Jesus pronunciado estas palavras, todos os seus oponentes se envergonharam. De outro lado, o povo se alegrava diante de todos os sinais miraculosos que estavam sendo realizados por Jesus. Sabe o que acontece na nossa vida? É que a gente não pode ter medo de anunciar o Evangelho de Cristo. Que nós não podemos ter medo de pregar a palavra do Senhor. E quem vai nos encorajar, evangelista? O Espírito Santo. Diga para o irmão que está do teu lado: o Espírito Santo. Por que, evangelista? Porque vai ter momentos da nossa vida que nós seremos afrontados, que nós seremos
que vão nos afrontar, pastor João Carlos. Nós seremos afrontados. Vamos ver então se seu Deus faz. Vamos ver então se seu Deus... É aí que a gente não pode correr. É aí que a gente tem que manter a palavra firme diante da presença do Senhor. Eu ouvi um testemunho de um jovem, quando ele todos os dias ele anunciava a palavra para o jornalista, para a banca de jornal. Todos os dias ele anunciava. Aí de repente o dono da banca se levantou, ficou bravo com ele. Sai daqui, seu crente. Você acha que eu quero ficar ouvindo você todo dia mexendo o saco aqui? Aí ele apontou o dedo para ele: daqui 7 dias Deus vai fechar esse jornal. Aí quando veio a tempestade, levou tudo, veio derrubando tudo. Veio derrubando a árvore e levou a banca dele. Hoje, no testemunho dele, ele é diácono, serve Santa Ceia para o Senhor. Porque Jesus endireitou ele. Sabe que me chama a atenção? É que nós não devemos ter medo de anunciar a palavra do Senhor. Vai ter levante, vai ter as pessoas se zombando, vai. Mas nós temos que manter a palavra firme diante da presença do Deus Todo-Poderoso de Israel. Diante da presença do Senhor. Se coloca de pé, porque eu quero encerrar essa mensagem nesta noite. Porque ainda quero orar pela vida da igreja. Não quero fadigar a igreja, mas ainda quero orar pela vida da igreja. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Eu estava observando essa mensagem, pastor João Carlos. E isso aqui me chama a atenção, porque quando eu olho para essa mensagem, ela está falando de duas coisas que me chamam a atenção. Primeiro, quando os fariseus estavam olhando para Jesus e o sofrimento da mulher, a Bíblia diz que Jesus cura a mulher e na hora eles levantam contra Jesus. Eles não levantam para agradecer Jesus por aquilo que ele fez. Mas muitos anos eles estavam ali com aquela mulher. Mas eles nunca fizeram nada para ela e por ela. Nunca foi curada naquele lugar na sinagoga. Mas quando ela encontrou Jesus, ela foi curada diante da presença do Senhor. Sabe o que papai está mandando dizer aqui nessa noite? Quando a gente tiver aquele encontro com o Espírito Santo de Deus, quando a gente tiver aquela autoridade de Jesus sobre a nossa vida, nós vamos ter aquele encontro que Jesus ele quer que a gente tenha com ele, do sobrenatural, sobre a presença do Senhor. E ele vai começar a operar grandes sinais e maravilhas no meio do teu povo e no meio da tua igreja. Glória a Deus, aleluia. Não sei como você chegou aqui nessa noite. Não sei como é que você entrou dentro dessa casa de oração aqui nessa noite. Mas eu sei que Jesus tem um propósito na tua vida. Eu sei que Jesus tem algo na tua vida. E esse algo de Jesus é grande, essa promessa é grande. Amandar a Bacébia, alabraçou de Candorobiacaio, Urapai Choconderefácia. Sabe o que Jesus está me dizendo aqui nessa noite? O Espírito Santo está mandando dizer que ele vai desmascarar muitos falsos profetas em cima do altar, tomando a sinagoga de Jesus. Ele vai desmascarar muitos falsos profetas, pastores que estão enganando a igreja. Não quer que a igreja seja curada, mas ele quer o dinheiro da igreja. Eu já vi pastor dizendo assim, ó: você vai receber tal bênção, mas não esquece de mim. Sabe qual que é o propósito dele? Não é que a pessoa seja curada, mas o propósito dele é receber o dinheiro dela. Sabe por quê? Porque eu não preciso ficar pegando dinheiro de ninguém. Verdade de Deus, aleluia. Eu sirvo o Deus Todo-Poderoso de Israel. Eu não preciso pegar e querer chantagear a vida de ninguém, colocar na tua mente: você tem que me dar uma oferta.
você tem que me abençoar como um pregador, não. Sabe aonde que eu vou? Eu vou no meu quarto, dobrar o joelho e dizer para o dono da obra: Senhor, eu preciso de um sapato novo, Pai. Eu preciso de uma roupa nova. É assim que Jesus me abençoa. É assim que Jesus me surpreende. É assim que Jesus faz chegar sacolão em casa, roupa nova, faz chegar perfume, faz chegar muitas coisas que Ele me abençoa. E Jesus vai começar a desmascarar muitos através do poder da palavra. Por quê? Porque quando a palavra é anunciada com a autoridade de Jesus, ela se cumpre na face dessa terra. Mas quando o falso profeta fala, não cumpre nada, não faz nada. Aí Jesus vai olhar para ele no dia do juízo final, ele vai dizer: olha, se você é demônio o seu nome, Jesus vai olhar para ele: nem te conheço, sai daqui, apartai-vos de mim, maldito, nunca te vi, nem conheço, seu nome não está no livro da vida. Diga para o irmão que está do teu lado: vai começar a apertar, mas vai curar. Jesus vai curar aqui nessa noite. Não sei como você chegou aqui nessa noite, mas Jesus vai curar pessoas aqui nessa noite. Ele está visitando pessoas que estão presas nessa noite. Paracletos está dizendo: estou visitando pessoas dentro da cadeia, pastor João Carlos. Ei, é o poder da palavra entrando dentro da cadeia para libertar, dentro da cadeia para curar aqui nessa noite. Meu Deus, aleluia. Eu vou orar por você nessa noite. Aleluia. Eu e os pastores aqui, nós vamos orar com a autoridade do Espírito Santo de Deus sobre a igreja. Glória a Deus, aleluia. Eu quero que você faça assim comigo nessa noite. Coloca sua mão para cima assim. Cruza ela assim, os dedos assim. Eu e os pastores vamos orar. Isso, cruza os dedos assim. Isso. Deus de glória. Cruza os dedos assim. Isso. Eu e os pastores vamos orar pela tua vida nessa noite. Aleluia, Deus. Não se preocupa não, porque o Espírito Santo está aqui nessa noite e Ele está no controle de todas as coisas. Aleluia. Sabe o que Ele está mandando dizer? A porta que Ele abre ninguém fecha. Mas a porta que Ele fecha ninguém abre. Oh, papai da glória, que mandou me assegue. Fecha seus olhos nessa noite. Eu vou orar por você nessa noite. Eu queria um óleo ungido aqui, pastor. Pode? Oh, glória a Deus. Oh, Jesus amado, aleluia. Glória a Deus. Papai vai curar enfermidades aqui nessa noite. A obra de bruxaria, a obra de macumbaria vai ser despelida nessa noite. Vai ser jogado por terra nessa noite. Papai vai operar sinais aqui nessa noite. A mandar a bacetia. Pode colocar na mão dos pastores aí também, que eles vão me ajudar a orar. Que levar o que mando de anai. Fecha meus olhos porque eu vou orar nessa noite. Minha mão já está queimando em cima do altar aqui. Porque todas as vezes que Ele queima minha mão, Ele está confirmando a tua presença no meio do teu povo aqui. Confirmando sinais. Fecha teus olhos nessa noite. Fecha teus olhos. Eu vou orar por você nessa noite. Eu não sei como você chegou, mas o Espírito de Deus, Ele vai entrar com autoridade aí na tua vida. Aleluia. Espírito de Deus, Espírito Santo. As irmãs ficam atentas aí. As missionárias ficam atentas aí. Calabarabacebe. Calabarabadagai, xarabadagasto, pai. Urapai, joconderemaia. Urapai, joconderefácia. Ah, meu Deus da glória. Aonde tiver, Senhor da glória, o espírito de
enfermidade alojado na cabeça, na coluna, na perna dessa pessoa. Meu Deus, vai queimando agora, Espírito. Segura essa irmã. Espírito de milagres. Tá forte a presença do Eterno aqui. Tá forte a presença do Deus Todo-Poderoso de Israel. Coloca a mão no estômago dessa irmã aqui. Calabarabacebe. Calabarabadagai. Xarabadagai. Xarabadagai. Seberebai. Amandere, Acandere, Acandaraba, Xandaraba, Candere, Acai. Enfermidade na veia, no sangue, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Espírito Santo, coloca para fora, pode orar lá atrás, pastor, pode orar para a gente olhando aqui. Espírito de milagres, Espírito de milagres, joga para fora tudo aquilo que foi lançado contra a vida da tua serva aqui, ó. O corpo dela já está tremendo aqui, já começou a sentir. Pode colocar a mão aí, pastor, pode colocar a mão na cabeça, pode colocar em nome de Jesus. Ela vai te ocorrer mais, ela vai te ocorrer fácil, a mão dele de acaio, ela vai te ocorrer fácil, a mão dele de acaio. O anjo do Senhor pega lá dentro da tua casa agora, dentro da tua casa agora. Papai da glória, dentro da casa dela agora, para ser desfeita toda a obra de Satanás lá dentro. Em nome de Jesus, não vai ficar nada lá dentro, no poder da autoridade de Jesus, não vai ficar nada lá, na autoridade de Jesus, na autoridade de Jesus lá dentro da casa dela, em nome de Jesus. Para frente vai ser, Senhor meu Deus, meu Pai, uma grande obra, Senhor, que o Senhor vai fazer. Pode continuar orando. Eu lanço uma palavra. Espírito de Deus, Espírito de milagre. Que vai ser via Senhor, em nome. Sai da minha Agora, Senhor. Há uma porta aberta na tua frente, vai. Agora, Senhor. Você está dizendo essa porta que está aberta bem na tua frente, chamando ele de acanto, de amar. Pura porta, e a porta que Deus abre, ninguém fecha, profeta. Pega aquilo que o Senhor está te entregando aqui nessa noite, a mandar na Bacébia. Vem aqui, profeta, vem aqui. Aleluia. Traz aqueles dois jovens lá atrás. Olha aqui, estenda a tua mão. É os dois jovens, você tem que ir. Os dois jovens aqui, pode correr aqui. Fecha teus olhos. Espírito de milagres. Espírito Santo de Deus. Vai começar a tocar na vida dele. Vai começar a tocar.
Eu vi o Eterno quebrando uma corrente bem no meio desse. Ó. Eu tô sentindo a guerra espiritual aqui, ó, em cima de vocês aqui. Amandorobia, Candorobia, Nayo, Becandorobia, Sébia, Nédia, subia a terra, comandaio, Calabaraba, Sébia, Calabaraba, Estoqueremaio, Urabai, Jocobereface, Calabaraba, Sébia, ó, vai tocar na vida deles aqui, ó, vai tocar na vida deles aqui, ó, mais forte, papai. Vai tocando mais forte, vai tocando mais forte na vida deles aí, pai. Ó, obra de bruxaria vai ser lançada pra fora. Obra de macumbaria. Pega no seu modelo aí, bicho. Já caiu por terra aqui em nome de Jesus, bicho. Obra de bruxaria, obra de macumbaria, obra de feitiçaria, obra que foi lançada contra a tua vida. Joga por terra, 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 em nome de Jesus, 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 em nome de Jesus. Obra de bruxaria, obra de macumbaria, obra de feitiçaria, em nome de Jesus. Aonde eu tiver escondido na vida do Deus, Joga agora, fora esse mal. em nome de Jesus. Sai fora. Ei, bacana, tchau. Vem aqui comigo. Sai, Jesus tem poder. Corre pra fora dessa bênção. Calma para a base. Bora por ela aqui. Que namoro de Candarabanã. Urabai, Jocobereface. Namoro de Candarabanã. Ele levará vacante a terra. Ele vai estar. Eu vou recuar no interior da alma agora. No interior da alma agora, em nome de Jesus. Não vai resistir o poder de Jesus. Não vai resistir o poder do Espírito Santo de Deus. Toda obra, toda corrente, tudo que foi lançado aqui sobre a vida dela, em nome de Jesus. Não vai resistir o poder do Espírito Santo de Deus aqui nessa noite. Aquele que estava te amarrando não vai. Aquele que estava amarrando a tua alma já caiu por terra aqui nessa noite. Em nome de Jesus, eu quero amarrado aqui. Eu quero amarrado aqui agora em nome de Jesus. Eu quero amarrado aqui agora em nome de Jesus. Eu quero amarrado aqui em nome de Jesus. Pastor Benito, já ora aqui, pastor Benito. Ora por ele aí, ora por ele aí. Ora por na cabeça dele. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toda obra contrária contra a vida, obra de macumbaria, obra de feitiçaria, tudo que foi lançado contra a tua obra, inveja contra a tua vida, que quer por terra aqui nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Obra silêncio. Nome do Senhor chamado Jesus Cristo. Sobre a vida deste Espírito de inveja contra a tua vida, querendo destruir tua vida. Inveja é pior que obra de feitiçaria para tentar matar a tua vida, mas Jesus está te dando vitória hoje. Dentro do teu lar, dentro da tua casa. Dá um abraço mesmo, Calabaraba sebe. Calabaraba cantoro bianagam. Oh, papai da gama. Vem aqui, missionário. Isso. lançado na vida deles, Senhor. Na mente, meu Deus, meu Pai. O Senhor está dizendo, não temas aonde Ele colocar a planta dos seus pés. Ele está dizendo assim, tem uma autoridade tão grande na tua mão. Porque você vai encontrar coisas grandes. E o Senhor está dizendo, tem uma autoridade na tua mão. Levante sua mão assim. Tem uma autoridade de Jeová sobre a tua vida.